Olá, crianças! Eu sou a professora Marina. Estamos de volta com a nossa aula de língua portuguesa. Estamos falando sobre o gênero textual autobiografia. Vocês lembram ainda o que é que nós estamos falando? O que é autobiografia? Isso mesmo, quando nós contamos a nossa própria história, né? E eu quero te convidar a ouvir uma autobiografia do Murilo através de um vídeo. Acompanha comigo aí na telinha. De criança para criança! Criando Juntos. Episódio de hoje: Murilo e sua autobiografia. Olá, meu nome é Murilo, mas meu nome completo é Murilo da Silva Júnior. Tenho 9 anos e nasci na cidade de Indaiatuba. Meu aniversário é no dia 13 de março. Eu adoro fazer aniversário, pois eu ganho muitos presentes e como muito bolo de chocolate. Eu gosto de brincar de futebol. A minha comida preferida é macarrão, pizza e hambúrguer. O nome da minha mãe é Cláudia. Ela é bonita, mas às vezes ela é muito brava. O nome do meu pai é Leandro. Ele é muito divertido e também gosta de jogar futebol comigo. Eu tenho um irmão mais novo. Ele se chama Miguel. Ele pega meus brinquedos sem pedir. Eu tenho uma cachorra que se chama Margot e um papagaio que se chama Thor. Moro no condomínio Portal do Paraíso. Lá tem piscina, campo de futebol, academia, salão de jogos, pista de skate e quadras. Eu estudo num colégio muito bonito e grande. Lá tenho muitos amigos e estudo inglês e português. Gosto muito de ler livros sobre zumbis. Tenho muito medo de aranhas e altura. Um dia, como eu estava jogando futebol, caí e quebrei o dedão. Mas também teve um dia muito legal, que eu viajei para a França. Lá estava muito frio e foi muito legal. Quando eu crescer, quero ser um grande advogado e poder ajudar as pessoas melhorando o mundo. É isso. Essa é a minha autobiografia. Então, gostaram da autobiografia? Viu como é fácil fazer? Aí nós escutamos a narração do Murilo da sua autobiografia. Ficou claro também o que é narração, né? É contar, só que escrito, né? Narrando, escrito a sua própria história. Você percebeu que ele contou quem eram seus pais, a idade que ele tinha, né? A sua comida preferida. Ele falou bastante sobre a vida dele. Falou também, né, que a mãe, como era a mãe dele, que a mãe dele era bonita, mas às vezes era brava, né? Você tem uma mãe assim aí, que é bonita, legal, mas às vezes ela é brava também, né? Então, são essas coisas, são fatos reais da vida de alguém que se põe na autobiografia. O que mais que ele contou na sua autobiografia? Tenta aí lembrar. Isso mesmo, ele falou de uma viagem que ele fez, não é? Ele contou vários fatos, falou que gostava de jogar futebol, mas o pai dele. Então, a autobiografia é simplesmente você relatar a sua história, né? Você vai estar narrando a sua história. E agora, né, nós vamos ver outras pessoas que também narraram as suas histórias em livros. Olha só, temos aqui o livro na telinha da Maya Angelou e de Barack Obama, né? Temos também de Rita Lee, que ela escreveu sua autobiografia. A Fernanda Montenegro, uma pessoa muito conhecida, né? Isso aqui são pessoas conhecidas, famosas, né? Temos também, né, aí da Malala, né, que ela usou o nome fictício, mas o nome dela é Cristiane, né, Cristinho é Cristiane. Temos aí desse outro, né, A Viagem Solitária. Eles usam, né, um tema para contar a sua história e aí eles relatam no livro, né, a sua própria história. Agora, crianças, nós vamos ver uma autobiografia de Rubens Alves. E o título que ele usou foi Brinquedoteca. Vocês, crianças que leem as minhas histórias, frequentemente ficam curiosos sobre a minha vida. Eu conto. Eu nasci faz muito tempo, no dia 15 de setembro de 1933, numa cidade do sul de Minas Gerais, Boa Esperança. Procurem no mapa.
Façam as contas para saber quantos anos tenho agora. Meu pai foi muito rico, perdeu tudo. Ficamos pobres, porém morei numa fazenda velha. Não tinha nem água, nem luz e nem privada dentro de casa. A água a gente tinha que pegar na mina. A luz era de lamparina, a querosene. A privada era uma casinha fora da casa. Casinha do lado de fora. Não precisava de brinquedos. Havia os cavalos, as vacas, as galinhas, os riachinhos, as pescarias, e eu gostava de ficar vendo monjolo. Depois mudei para a cidade, Lambari, Três Corações, Varginha. Me divertia fazendo meus brinquedos. Brinquedos que a gente compra pronto, não tem graça. Enjoa logo. Quando brincando, quantos brinquedos há no seu armário esquecidos? Fazer o brinquedo é parte da brincadeira. Foi fazendo brinquedos que aprendi a usar as ferramentas martelo, serrote, alicate. Gostava de andar de carrinho de rolimão. Brincava de soltar papagaio, bolinha de gude, peão. Fiz uma sinuquinha. Como a gente era pobre, nunca tive velocípede ou bicicleta. Ainda hoje não sei andar de bicicleta. Depois de nos mudarmos para o Rio de Janeiro, onde sofri muito, os meninos cariocas caçoavam de mim por causa do meu sotaque de mineiro da roça. Adoro escrever, especialmente histórias para crianças. Já escrevi mais de 30, todas com ilustrações. Meus 2 últimos livros para crianças são O Gato que Gostava de Cenouras e A História dos 3 Porquinhos. Há histórias que normalmente se conta não é a verdadeira. Eu escrevi a verdadeira. Para mim, cada livro é um brinquedo. Coisas que me dão alegria. Ouvir música, ler, conversar com os amigos, andar nas matas, olhar a natureza, tomar banho de cachoeiras, brincar com as minhas netas, armar quebra-cabeça, empinar pipas, cachorros, fazer os próprios brinquedos e armar quebra-cabeças ajuda a desenvolver a inteligência. Cuidado com os brinquedos comprados prontos, eles podem emburrecer. Essa autobiografia, né, ela foi adaptada deste livro aqui. Agora vamos ver a diferença de uma biografia. Essa foi a autobiografia de Rubens Alves. Agora a biografia, alguém escreve contando sobre outra pessoa. É diferente a autobiografia quando fala de si mesmo. E biografia é quando eu conto a história de alguém. Agora, alguém contando a história dele. Rubens Alves é um dos intelectuais mais respeitados do Brasil. Nasceu no dia 15 de setembro de 1933, em Boa Esperança, uma pequena cidade do sul do estado de Minas Gerais. Pedagogo, poeta, contador de histórias, teólogo, autor de livros para crianças, Rubens Alves foi educado no seio de uma família protestante, evangélica, e muito cedo teve de se confrontar com suas diferenças. Casou-se em 1959 e teve 3 filhos, Sérgio, Marcos e Raquel. Sua musa inspiradora na escrita de contos infantis. Em 1963, viaja para Nova York para fazer uma pós-graduação e, ao concluir, retorna para o Brasil. Então, aqui nós vemos a diferença, né, de uma biografia para uma autobiografia. Olha só a biografia. Narrada, né, escrita em parágrafos. Observe que aqui nós temos, né, o primeiro parágrafo, termina aqui. Temos o segundo parágrafo, né, terceiro, o quarto parágrafo, né, e o quinto parágrafo. Então, perceberam que ela é feita em parágrafo. O que nós encontramos aqui também? Nós podemos ver os
Sinais de pontuação, olha, nós temos aqui uma vírgula, né? Temos um ponto continuando, né? Mais vírgulas, olha só. Temos os 2 pontos, bem aqui, olha. Mais uma vírgula, né? Temos uma outra pontuação, sinal de interrogação, né? Então, nós percebemos que ela foi escrita, ele mesmo contando a sua história. Já na biografia, alguém está contando a história dele. Olha só, tá falando, né? Contando que ele era intelectual, respeitado, que ele gostava de contar histórias. Vocês sabem que histórias são coisas criadas, né? Inventadas. E a história são acontecimentos marcantes na humanidade que vem sido contado até os dias de hoje. Essa é a diferença, né? Então, aqui vai falando, né? Quando ele casou, olha aqui, as datas, né, cronológicas, que ele tem 3 filhos, né, que ele foi para Nova York, que ele escreveu mais de 120 livros infantis. Aqui alguém falando, então não está na primeira pessoa, tem alguém narrando a história dele, né? Bem, dá para perceber essa diferença, né, quando eu falo da minha própria história, é a autobiografia. E quando eu falo da história de alguém, eu vou estar falando, né, de uma biografia. Agora vem comigo aqui na telinha. No texto, quem é o protagonista? Ele mesmo, né, da autobiografia, no primeiro texto. É o próprio Rubens, né, Alves. De quem é essa autobiografia? Dele mesmo, né? Qual a data e a cidade de nascimento de Rubens Alves? No dia 15 de setembro de 1933, numa cidade do sul de Minas Gerais, Boa Esperança, né? E nós fizemos uma análise, né, aqui, e nós vamos finalizar. E nós vamos nos ver na próxima aula. E não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Lá você vai ver essa aula quantas vezes você achar necessário. Até mais!